É um jogo em que o Cruzeiro empata com o Fluminense 0-0, nada de gols. Uma primeira etapa com algumas dificuldades, com a arbitragem sendo até atrapalhada em alguns momentos. Um questionamento muito grande por conta do número de cartões, né? Aliás, vou puxar aqui ó, na conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões para o Cruzeiro. 1, 2, 3 cartões para o Fluminense. Cruzeiro levando a melhor nesse quesito aí, 6-3 em cartões, 9 ao todo no jogo. É um jogo muito faltoso, um jogo para isso tudo, o Thiago Valu, ou exagerou o árbitro em alguns lances na aplicação dos cartões? Olha, foi um árbitro que não conseguiu ter o controle do jogo, né, nesse sentido. Acho que por isso a coisa acabou degringolando da forma. O Rodrigo José Pereira é mais um dos péssimos árbitros que a gente tem no futebol brasileiro. Alguém que parece nunca estar preparado à altura de um jogo como era o jogo de hoje. A gente já previa, né? O Cruzeiro procurando conseguir alcançar o seu objetivo principal agora de uma Copa Libertadores fase de grupo, porque Copa Libertadores o Cruzeiro já está, e o Fluminense tentando chegar no quinto colocado, Bahia que tem 53 pontos. Mas o árbitro, para mim, nunca se mostrou à altura da partida e por isso tantos cartões. E mais uma vez, né, Léo, a gente vê, Caio e também todos que nos acompanham, um festival de incoerências, né? Você vê dois agarrões serem punidos para cartão amarelo, como foram os casos do Christian e do Matheus Pereira, e outros lances para o lado do Fluminense, a coisa não ser tratada da mesma forma. Então, no meu entendimento, pelo menos, Léo, mais um árbitro que esteve abaixo da capacidade do jogo, né? O jogo pedia um árbitro melhor. Aí fica a pergunta: onde está o árbitro hoje do futebol brasileiro capaz de minimamente cumprir a regra, capaz minimamente de manter um critério minimamente equilibrado para as duas equipes? Infelizmente, teremos que fabricar. E dos outros jogos que começaram às 4 da tarde, o Ceará derrotou o Corinthians por 1-0, fora de casa, gol do Galeano na primeira etapa, e Vitória e Botafogo ficaram no empate por 0-0. Daqui a pouco, às 6h30, o Flamengo recebe o Santos, e às 8h30 da noite, 2 jogos, Fortaleza e Grêmio, e Mirassol e Palmeiras. E especialmente jogos de Flamengo e Palmeiras, o Cruzeiro de olho para saber qual a sua situação, né? Nessa agora briga pelo título também, já que a Libertadores está confirmada, pelo menos G7, saber a situação de Flamengo e Palmeiras nos jogos deste domingo ainda. Bem, antes de falar com o Caio, só pagar aqui superchat, viu, Caio? Porque a galera em peso neste domingão aqui na Samuca TV. Aqui o Thiago Gonçalves, no superchat, ele está dizendo: foi falta no Matheus Pereira antes, está falando daquele lance ainda do primeiro tempo. O Alexandre também está por aqui, falando daquele lance na primeira etapa. Também o Romário, no superchat aqui com a gente, foi falta no Pereira, no movimento que ele estava caindo. O Edu Oliveira, foi feita justiça, o VAR só pode chamar para vermelho direto. O VAR chamou para o juiz dar o segundo amarelo e expulsar o Pereira. VAR mal intencionado. Depois até explicamos aqui, né, a própria avaliação do PC Oliveira, o comentarista de arbitragem da TV Globo, ele falando que o árbitro foi o árbitro que solicitou, né, o árbitro de campo, o Rodrigo José Pereira, que solicitou ao Wagner Heuwey, que é o árbitro de vídeo, para acompanhar o lance, porque estava sangrando o jogador do Fluminense, o Bernal, e ele entendeu que não teve, de fato, a falta, ou seria para vermelho para o Matheus Pereira. O Guilherme também Moreira está por aqui. Não venha com esse discurso de que fomos beneficiados, lance acidental, no superchat aqui na Samuca TV. Abraçar também Thiago Gonçalves, o Alexandre Pinto, tá dizendo, PC Oliveira analisou, não era para expulsão. O Júnior Batista, lance normal. Também Reinaldo Senna está aqui com a gente no superchat da live. O Marcelo Braga também participando aqui, falando daquele lance. O Josué Rabelo enviou 20 assinaturas de presente do canal Samuca TV. Isso significa o quê? Quando o cara envia 20 assinaturas de presente, está distribuindo para a galera aí 20 assinaturas de presente. Tá bom, pelo menos tá fazendo bem aí. Valeu, viu, ô Josué? Perfeito. Ô Caio, e aí? Esse empate
um gostinho amargo. A gente já está vendo, inclusive, na live aí, imagens da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco tem a entrevista do Leonardo Jardim, hein? Vamos ouvir na íntegra a entrevista do Garden. Já já fala o Leonardo Jardim, acho que muitos questionamentos hoje, de algumas decisões, do comportamento do time, enfim, muita coisa para a gente ouvir hoje do treinador cruzeirense. Mas e aí, Caio, um empate amargo hoje? Para mim, um empate amargo. Vale lembrar que o Cruzeiro encarou um Fluminense que, até como o Valu havia destacado no pré-jogo, antes de atuar contra o Cruzeiro, pelo menos sob o comando do Zubeldia, tinha sofrido 2 gols em cada um dos 4 jogos que fez como visitante. E aí, justamente contra o Cruzeiro, acabou que o Fluminense não foi vazado, né? E essa foi apenas a 2ª vez o Cruzeiro como mandante no Brasileirão sem fazer gol. A outra oportunidade tinha sido lá contra o Atlético no primeiro turno. Então o Cruzeiro vinha numa boa sequência como mandante, pelo menos nessa questão de poderio ofensivo. Mas hoje ficou abaixo. E aí, claro, a gente destacou ao longo da jornada que Eduardo e Christian fizeram um jogo fraco, mas Matheus Pereira e Caio Jorge, os grandes expoentes técnicos do Cruzeiro, também ficaram muito abaixo hoje, né? Uma partida de pouquíssima inspiração do setor ofensivo do Cruzeiro. No primeiro tempo, até achei que o Cruzeiro teve muito mais chances claras, né? Começou mal, mas depois disso cresceu, terminou o primeiro tempo melhor. No segundo tempo, apesar de ter ficado muito com a bola no setor ofensivo, foi burocrático. Não conseguiu produzir, foi uma equipe por muitas vezes previsível. O Fluminense não teve muitas dificuldades para fazer com que o Cruzeiro viesse a não criar grande chance de gol. Dá para a gente falar do que no segundo tempo? Caio Jorge, talvez, que teve 2 oportunidades interessantes, mas desperdiçou uma em um chute de fora da área e uma outra muito clara, em um cabeceio, em que o Vidalba consegue cruzar bem e ele acaba desperdiçando. Fora isso, foi um Cruzeiro que foi realmente muito apático no ataque. O Jardim até tentou promover algumas alterações, promoveu mudanças táticas, né? A partir da entrada do Gabigol, a gente viu um Cruzeiro com uma dupla de ataque, tendo uma espécie de losango, mais à frente um trio ofensivo com o Sinisterra, mas ninguém resolveu. Um Cruzeiro que hoje acabou decepcionando. Mais de 50 mil torcedores. É claro que ainda a vaga direta na Libertadores segue muito encaminhada, mas tem aí um certo prejuízo para a próxima partida, né? A gente já deu uma pincelada na arbitragem, o Cruzeiro vai muito desfalcado para enfrentar o Juventude, que está reagindo por aparelhos no Campeonato Brasileiro, mas está reagindo. Desafio importante, mas que o Cruzeiro, depois de ter tropeçado dentro de casa, não vai poder pensar em outro resultado diferente da vitória contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. O Juventude que ontem venceu o Vasco, né, por 3-1, 18º colocado com 32 pontos. O Vitória empatou agora com o Botafogo, né, tem 35 pontos. Então, tá 3 pontos para sair aí do Z4, ou pelo menos para empatar com o Vitória. Então vai ser um jogo importantíssimo semana que vem, o Juventude diante do Cruzeiro. Aqui no chat da live, o Miranda tá cornetando aqui o Sinisterra, é horroroso. O Roger Souza, MP10, não gosta do Gabi. Ele não dá passe para o cara e no final do jogo ele prefere chutar para fora, possivelmente lançar e o Gabi acertar. A opinião aqui do Roger Souza. Cleiton Melo tá falando para a turma que está criticando muito o time de hoje, está dizendo, o povo deve gostar do Cruzeiro de 2023. Ô, povo burro, tá na cornetagem aqui o Cleiton. Natanael Souza, ou Nataniel Souza, Cruzeiro saiu no lucro, pois o MP deveria ter sido expulso sim. Já vem tratar aqui do lance polêmico aí da primeira etapa. Magno Sabino, KJ nunca foi jogador de seleção. Quando vem um resultado assim, indigesto, né, aí a galera vem uma avalanche de comentários mais negativos. Qual a sua ponderação sobre isso, Valu? Assim, por exemplo, hoje vocês criticaram muito o Christian, Eduardo, a atuação desses atletas. Coisa específica, situação específica, ou de fato o rendimento de maneira geral está caindo, o Jardim está precisando encontrar mais recursos, alternativas nesse time?
Ele tem tentado, para mim, ô Léo, e é normal, o torcedor aqui na Samuca TV tem essa questão e tem todo o direito, cada um vai se expressar da maneira que acha ali, conforme o resultado, que frustra, né? Afinal de contas, mais uma vez, é uma presença gigantesca do torcedor, 53 mil, mais de 53 mil pessoas estiveram presentes no Mineirão. Vamos lá, eu já falei, inclusive, no nosso pré-jogo, né? O Cruzeiro faz um grande segundo turno, mas o Cruzeiro não tem um grande desempenho em campo no segundo turno da forma que foi no primeiro. E eu acho que é do jogo, tá? Eu acho que é do jogo, tem a questão do cansaço, a questão dos adversários que melhoram. Eu até discordo de Samuel quando ele fala a respeito da situação, o Cruzeiro não mereceu. Eu acho que o Cruzeiro produziu, por exemplo, para fazer um gol no primeiro tempo. O Fluminense começa melhor ali nos seus primeiros 15 minutos e depois o Cruzeiro até o final da primeira etapa, e etapa essa, como disse bem o Caio, o que a gente tira do segundo tempo? Muito pouco, né? Tem ainda aquele chute despretensioso, Caio, do Fabrício Bruno, que o Fábio ia cometendo um equívoco gigantesco, e é um chute depois do Caio Jorge, em que ele tinha a oportunidade de repente, finalizar melhor, mas que o Caio já chamou a atenção, o nosso Caio aqui da Samuca TV, se a gente falou do meio campo, com Christian e Eduardo não vivendo uma tarde e noite tecnicamente e também até em aspecto o Christian, que é um jogador sempre que consegue perseguir, muito combater, a partir do momento que o Christian toma o amarelo, eu acho que isso é uma coisa até para ser conversada com esse atleta, principalmente pensando na próxima temporada. O Christian, ele meio que se anula da partida, ele não consegue mais nenhum tipo, ele não consegue se posicionar, parece, de uma forma a sentir mais confiança em combater, jogar então esquece. Então eu acho que no primeiro tempo o Cruzeiro produziu o suficiente. Tivemos a bola na trave do Kaique, tivemos aquele chute desviado do Arroio numa finalização, num cruzamento, do Caio Jorge, tivemos a grande jogada do Arroio. Fiquei sentindo falta do Cruzeiro explorar mais o Samuel Xavier com o Arroio. Na única vez que o Cruzeiro fez isso na partida, o Arroio faz o passe, o Caio Jorge não consegue finalizar e acaba furando. E tivemos também, no primeiro tempo, uma finalização do Matheus Pereira, em mais um lance do Kaique, que também chutou uma outra bola, além da cabeçada, de fora da área. Então foram duas oportunidades do Kaique, com mais uma do Pereira, com mais uma do Caio e do Arroio. A gente está falando de 5 boas finalizações que o Cruzeiro não conseguiu aproveitar. No segundo tempo, o Fluminense volta da maneira que começou a partida, pressionando o Cruzeiro, tentando fazer com que o Cruzeiro não conseguisse jogar. Não acaba tendo aquele fruto, porque vai passando, o Fluminense jogou na quinta-feira. Então o gás ali da turma, o Canóbio, o próprio Serna, que não é um jogador tão veloz assim, passam a não conseguir fazer mais isso. E aí o Cruzeiro acaba fazendo a mexida lá aos 22 minutos. Novamente, quem veio do banco, se a gente falou de Christian, Eduardo, que não estiveram bem no dia de hoje, não vi também uma boa partida do Pereira e do Caio. O Vidalba, para mim, tem tomado muitas decisões erradas, e o Vidalba é um cara importante para, às vezes, fazer essa bola passar com qualidade da defesa para o ataque. Mais uma vez, para mim, assim como aconteceu no jogo contra o Grêmio, os bancários não conseguiram ajudar. O Jardim, para mim, ele muda a característica do time. Eu e Caio, Fábio, até conversávamos aqui. Ele faz uma espécie de losango, colocando o Romero ali mais protegendo a cabeça da área, colocando o Eduardo pelo lado direito, colocando o Christian pelo lado esquerdo e deixando o Matheus Pereira ali se aproximando do Gabigol, que havia entrado aos 22, e do Caio Jorge. Enfim, mais para o final da partida, o Jardim faz para mim um Cruzeiro, sim, uma espécie de 4-3-3, deixando o Wallace e Romero mais à frente, com o Matheus Pereira, e aí ele coloca peso na frente, com Sinisterra pela esquerda, Caio Jorge e Gabigol. Mais uma vez, o Cruzeiro perde com a saída do Arroio, e com certeza saiu por questões físicas, ele ainda não está no seu melhor, e quando ele sai, novamente, o Cruzeiro perde muito de um pouco já não estava numa grande tarde. O Cruzeiro ainda perde, porque ele é o cara que tem a característica. O Sinisterra claramente não consegue fazer isso ainda, e o Cruzeiro não conseguiu com esses jogadores, depois tentou até alguns cruzamentos. O Cruzeiro vai se perdendo a paciência para trabalhar essa bola, até fazer com que ela gire, porque com o Gabigol,
Caio Jorge Pereira, você perde em velocidade com a saída do Arroio, mas ganha em mais capacidade técnica. Mas o Cruzeiro realmente não conseguiu aí no segundo tempo, um segundo tempo abaixo ainda do que foi o primeiro, e acaba amargando esse empate. É apenas o terceiro empate, como disse bem o Caio Fábio, o Cruzeiro que tinha empatado ali com o Atlético Mineiro, o Sport agora empata com o Fluminense e vai ter a data FIFA. Só um detalhe, não vem bem na temporada, já esteve no seu melhor, mas a gente vê que mesmo não estando bem, acho que esse jogo deixou claro um pouquinho para o torcedor e até para a gente mesmo, né? Por que o Lucas Silva é tão importante no sistema do técnico Leonardo Jardim. Hoje, apenas o Romero estava tendo essa missão, e que missão pesada de fazer com que o Cruzeiro saísse ali de trás. Às vezes o Pereira também no segundo tempo, quando uma partida acontece feito essa do Eduardo e também do Christian. Léo. Isso é fato, né? Que o meio de campo hoje ficou desequilibrado. A impressão de vocês, do Christian que atuou mal, do Eduardo que também não fez uma boa partida, e sobra ali para o Romero, então, se desdobrar, né? Ser um jogador que vai guardar a defesa e também tentar sair, de certa forma, com uma qualidade ou ligar alguma situação lá na frente. A gente viu até no segundo tempo o próprio zagueiro Vidalba, né? Ele fez 2 cruzamentos, também se apresentando ali, mas acho que era o momento mais do Cruzeiro de uma abafa, né? Afinal de contas, o tempo estava passando, estava se encurtando e tentando ir para cima, e a bola chuveirada para a área que a gente viu mais vezes, e até um bom cruzamento do Vidalba para o Caio Jorge, e ele acabou desperdiçando. Ô, Léo, mas é aí que eu acho que realmente faltou um pouco mais de paciência ao Cruzeiro. A gente dificilmente, nós temos poucos gols assim, tirando em cruzamento, escanteios com os nossos jogadores mais altos, e principalmente entra o Cauã Moraes, a gente poderia explorar um pouco mais de profundidade do campo com ele, porque ele é um jogador que entra zerado e que é jovem e que tem fôlego, e a gente acho que não consegue aproveitar, não perdemos a capacidade de ter paciência, já que não tínhamos mais a questão do 1 contra 1 do Arroio, a gente podia ter tentado fazer aproximação do Gabigol pelo lado direito com o Cauã Prats, o Sinisterra, com o Kaique, ele desaparece no segundo tempo, e não é porque ele foi atacado, porque com a saída do Serna, ele fica com uma vida tranquila em termos defensivos. Você não tem nenhum tipo de ação do Kaique defensiva. Então, acho que faltou realmente mais ao Cruzeiro entendimento do que o próprio Jardim propôs com as peças que ele colocou em campo. Agora, um ponto interessante, Léo, é que claramente o Sinisterra está abaixo na parte física, né? Isso não é nenhuma novidade. É um cara que já chegou há algum tempo, mas que vinha de problemas físicos recorrentes, e o ano para ele realmente em 2026. Ainda acho que vai ser um cara que vai fazer muita diferença nessa reta final. Mas será que, no atual momento físico do Sinisterra, ele realmente seria a melhor opção para esse jogo? Porque se o Jardim quisesse mais força no jogo aéreo, ele tinha a opção do Bolasie no banco de reservas, se essa fosse de fato a intenção. Mas até falando sobre um outro jogador que já alguns jogos está sendo relacionado, e aí pensando nesse 1 contra 1, que quando o Cruzeiro perdeu o Arroio, ele perdeu por completo isso, e eu acho que o Jardim poderia ter pensado com mais carinho, é o Ryan. O Ryan já há algum tempo tem sido relacionado, e é um menino que está bem fisicamente, disputando competições no Sub-20, mostrou isso e já está treinando como profissional. Será que não era o caso, talvez, do Ryan estar à frente, ainda mais para esse tipo de jogo, do que o Sinisterra? Porque a gente sabe que o Sinisterra tem, claro, como ponto forte a explosão, mas nesse momento ele não vai conseguir entregar tanto isso, muito menos na força do 1 contra 1. Então o Ryan é um menino que, quem sabe, a gente veja ele no Alfredo Jaconi. Está aí como opção, já que o Cruzeiro está com uma escassez tão grande de pontas, acho que é muito válido pensar em minutos para o Ryan Leles, para que o Cruzeiro não fique tão travado no setor ofensivo. Me causou muito essa impressão de que, depois da saída do Arroio, o Cruzeiro se esfarelou no ataque.